E no episódio de hoje, uma entrevista com o presidente do Instituto Atlantos, João Pedro Bastos, sobre o impacto de institutos liberais na alteração do ambiente de ideias no Brasil, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Tudo beleza? Bem-vindo, João Pedro Bastos. Tudo bem, Júlio, Paulo, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. João Pedro Bastos, nosso amigo, o JP, presidente do Instituto Atlantos, está aqui para nos falar de um momento especial que ocorre todo ano, né? Um momento que eu ficava sempre ansioso quando eu morava em Porto Alegre, que era o momento da Conferência do Atlantos, né? O abril é o momento pró-liberdade de Porto Alegre. E no meio de todos os eventos liberais que ocorrem em Porto Alegre tem um evento da Conferência do Atlantos. O JP, ele é o presidente da atual gestão do Atlantos, veio aqui nos explicar um pouco, nos falar qual é o contexto do Atlantos. Primeiramente, JP, antes de tu nos falar sobre a Conferência do Atlantos, explica para o pessoal aí o que é o Atlantos, de onde que surgiu isso? Bom, o Atlantos surgiu em meados de 2015 como uma institucionalização, digamos, mais profissionalização, também poderia ser dito, do Clube Miss Rand. O Clube Miss Rand é uma outra iniciativa que surgiu em 2013. O Júlio participava do Clube Miss Rand antes de eu aparecer por lá. Sabe contar a história melhor do que eu. Mas surgiu em 2012, 2013, e esse clube era nada mais que um grupo de amigos, a maioria deles estudantes da ISPM, Escola Superior de Publicidade e Marketing, em Porto Alegre. Era um grupo de amigos que estudavam lá e promoviam palestras relacionadas ao pensamento liberal, especialmente na SPM aos sábados. Com o tempo, a gente viu que existiam tanto interesse de expandir a atuação do Clube Miss Rand para outras universidades, fazer outros projetos que não só palestras aos sábados, e também interesse de outras pessoas de terem palestra do Clube Miss Rand, de ajudar, que fugiam ao espaço da SPM. Então o Atlantos foi uma iniciativa para poder levar as ideias, né, liberais que já eram inicialmente divulgadas pelo Clube Miss Rand para outras universidades, mas também criar uma personalidade jurídica e dar maior seriedade para o nosso trabalho e facilitar doações, poder ter eventos maiores. Foi uma série de fatores que levou ao surgimento do Instituto Atlantos. E como o Júlio falou, é o nosso momento especial do ano, em abril, junto com o Fórum da Liberdade, ter a Conferência Atlantos, que está chegando na 4ª edição. 4ª edição já, mas olha só, o Atlantos ele surgiu, e eu estava lá naquele momento do surgimento do Miss Rand, ele surgiu quando começou a pipocar pelo país um monte de institutos liberais, clubes liberais. Começou a surgir um monte de coisa ali naquela época de 2013, 2012, onde o maior ente formador de liberais surgiu, que foi a Dilma Rousseff, na minha opinião. E ali surgiu esse mar de liberais e o escambau. Surgiu vários outros movimentos que tu também te envolveu, né? Tu era envolvido com a Banda Louca Liberal e um monte de outras coisas que surgiram naquele inteirinho ali. Na tua visão, assim, antes da gente ir mais pro atual, vamos falar um pouco lá do passado. Qual é a tua leitura? Por que surgiu tudo isso e como é que isso está influenciando a nossa sociedade atual? Eu acho que certamente tem o escopo da Dilma ser uma grande formadora de liberais, né? O pessoal via todas as trapalhadas, tanto na política econômica quanto em outras áreas do governo Dilma, e pensava, bom, se isso aí é a esquerda, eu quero ser o contrário disso daí. Talvez mais conservador, mais liberal, mas enfim, eu diria que mais abrangente do que formar liberais, a Dilma formou uma certa direita, né, entre liberais e conservadores. Eu acho que também veio um momento nas universidades, dos jovens principalmente, entrando nesse protagonismo político, se cansando de ver, muitas vezes, eles sabiam que estavam errados, as trapalhadas da Dilma,
e aí chegavam na aula e viam um professor defendendo essas mesmas trapalhadas, ou talvez não defendendo a Dilma especificamente, mas sua política econômica, como foi meu caso em aulas de economia, dizendo que a culpa era da crise externa e não que era a culpa da baixa da taxa de juros do governo Dilma e de outras trapalhadas da política econômica. E as pessoas também começaram a demandar informações e uma visão alternativa ao que viam no governo. E eu acho que isso ajudou bastante o contexto de tempo ali dos meados de 2015 e 2016. Eu acho que a conjuntura ajudou muito o crescimento desses grupos liberais, e mesmo o Fórum da Liberdade, que certamente já é um evento consolidado aí em 2015, tinha, sei lá, seus 28, 29 anos de Fórum da Liberdade, mas foi nessa mesma época que o Fórum da Liberdade passou de, pelo que eu lembro, cerca de 1.500, 2.000 participantes para 4.000, 5.000 nos 2 anos seguintes. Então o Fórum dobrou de tamanho, o que mostra também que não foram só nos estudantes, mas na sociedade como um todo buscando ideias liberais. É muito interessante isso mesmo, porque isso, na verdade, é o mercado, né? O Atlantos está aí para suprir uma demanda de mercado. Na verdade, eu acho que tem um pouco da lei de SEC, a oferta talvez crie essa própria demanda, né? Eu acho que não havia antes um instituto que nem o próprio Atlantos que falasse diretamente com estudantes antes, ou clubes liberais, e foi justamente pessoas se movimentando, chamando amigos para participar, para ler livros, para discutir, que foi se criando esse embrião do movimento liberal, não só no caso do Atlantos, mas isso aconteceu no Brasil afora, e isso culminou tanto em MBL da vida, que daí, né, nunca tiveram profundidade intelectual, ao meu ver, mas que ainda assim foram movimentos de pessoas, né, de saco cheio de tudo que estava acontecendo politicamente. Mas essa é a minha pergunta para ti, JP, em relação ao Atlantos, né? Nesses anos todos de operação, como é que tu sente que isso impactou na realidade local, brasileira? Quantas pessoas passaram pelo Atlantos? Quanto reverbera na sociedade essa profusão de ideias? Eu acho que tem um impacto não apenas na academia, para fora, para as universidades, porque a gente vê, pelo menos tu vai pegar cursos de economia, o aluno que não é aquele aluno que está ali só cumprindo cadeira, cumprindo horário nas aulas, que quer se formar logo, quer ir para o mercado de trabalho, não entrou em nenhum debate político, talvez não conheça o Atlantos ou algo do tipo. Se é um aluno de alguma das principais universidades de Porto Alegre, aí botemos URGS, SPM, PUC, a Fundação do Ministério Público lá para o Direito, na FADERGS mesmo, onde um dos membros do Instituto estudava e levou bastante eventos para lá. Se a gente pega essas universidades e pega claro, talvez o cara lá que faça contábeis e tá lá cumprindo seu horário, sai da faculdade, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a faculdade, esse é o cara, beleza, mas não se envolve em política como um todo. Mas pega o direito, economia, o cara que tem um pouquinho de debate político, é muito provável que ele tenha ouvido falar do Atlantos, ido a um evento do Atlantos, ou visto algum post, algum artigo do Atlantos. Então, a gente tem um alcance bem legal dentro das universidades aqui. E fora a página no Facebook e o site, que fazem com que o Atlantos tenha um alcance nacional. A gente, se eu não me engano, algo como 40.000 pessoas atingidas por semana pela página do Facebook. Quando temos bastante postagem, chega a valores como esse, 40, 50 mil pessoas alcançadas por semana. Então, claro, é um impacto muito grande. E a gente vê isso para dentro também. Para dentro são membros que saíram do Atlantos e foram estudar em Georgetown, como foi o caso do nosso primeiro presidente, o Gigas, ou que saíram do Atlantos e foram fundar empresas de sucesso. Enfim, tem um suporte muito grande a uma formação extracurricular da faculdade, seja empreendedorismo, seja um networking muito bom, troca de experiências de quem foi para a empresa, quem foi para o mundo acadêmico. Teve recentemente uma coordenadora do Atlantos que foi ser professora do IBMEC. Então, a gente tem um impacto muito grande e a gente vê que, ao longo do tempo, o que se diz que a esquerda fez, né, de começar a formar intelectuais e mandá-los para as universidades, não que propositalmente a gente faça isso para ir lá doutrinar a galera, mas que a gente vê também uma geração de liberais se espalhando pelo mercado, espalhando pelas universidades. Claro que é um processo de, ponham-se aí 20 anos no mínimo, mas enfim, é um processo que a gente vê começando agora e vê dando frutos já agora.
Lá no início do Atlantos, quando eu participei, tinha aquela força de se buscar novos componentes para o Atlantos, novas pessoas que entrassem e pudessem contribuir para o Instituto, porém tinha muito daquele cenário econômico da época, onde o Atlantos acabava ganhando meio que de lambuja, assim, porque todo mundo estava procurando algum novo cenário, alguma explicação daquilo tudo que estava acontecendo no Brasil e vinha meio que de lambuja. Com essa nova virada política, não ocorreu uma virada política no Brasil, assim, de fato. Parte ocorreu, mas a esquerda ainda segue, ela só perdeu o poder federal, mas ela segue ainda com a atuação que ela sempre teve. Mas deu uma derrota para a esquerda e uma vitória para liberais e conservadores nesses últimos momentos. Tu vê um risco do Atlantos sofrer com isso? Porque o Atlantos agora vai precisar ter a força de buscar novos integrantes sozinho. Não vai ter mais aquele cenário econômico horrível, completamente de esquerda, embora o governo Bolsonaro tenha algumas coisas que os liberais consigam criticar e ainda consegue achar novos adeptos via isso, mas existe alguma perda de força do Atlantos? Eu vejo esse teu cenário, assim, completamente. Eu acho que mais do que derrotada, a esquerda está com a sua militância desmotivada. Não só uma perda feia, né, no cenário presidencial, mas como também várias eleições a nível local. Ela perdeu boa parte do protagonismo que ela tinha. E nisso eu vejo uma coisa meio Jordan Peterson, assim, de não porque as pessoas necessariamente concordem com a direita ou com o outro lado, digamos assim, mas eu vejo uma coisa mais de, olha, as pessoas perderam o medo de falar, tipo, de se revoltar contra aquela galera do DCE que passa o ano fumando maconha, está no seu 28º semestre da faculdade, que tem 8 semestres. Os estudantes profissionais, né, se revoltou com esse tipo de coisa, esse tipo de prática, e acho que perdeu o medo de abrir a boca. Talvez antes era uma galera que queria se enturmar com o pessoal do seu diretório acadêmico porque era cool. E eu acho que existe um certo apelo cultural, assim, ou mais como... Eu não preciso mais ser da tribo do DCE ali, ou da tribo da galera alternativa mais de esquerda, assim, para ser legal, entendeu? Acho que tem um aspecto muito cultural. Agora, sem dúvida, uma vez a gente pegava pessoas que não se envolviam com política, encheram o saco com política, eram meio que liberais e não sabiam, e, bom, acharam no Atlantos uma resposta para essas perguntas ou para essas dúvidas que tinham, ou para as angústias que vinham sentindo por causa do contexto político. Mas agora a gente vê, por exemplo, isso é fato, aconteceu, um cara comentou na nossa página algo tipo: vocês estão aí criticando o Bolsonaro, mas vocês nunca criticaram a Dilma. Atlantos puxadinho do PT. E tipo, se o cara olhou, eu acho que 10 posts nossos, tem pelo menos algum criticando as políticas econômicas da esquerda, seja tanto personalissimamente, né, na figura de algum político específico, ou das ideias de forma mais genérica. Mas, se você acompanha o Atlantos, você tem certeza que puxadinho do PT a gente não é. Isso é uma certeza que eu posso te dar. A gente entrou no mundo de policiamento, assim, pro outro lado também. Onde, você critica o Bolsonaro, mas você não tá criticando o PT também. O que é isso, você só critica o Bolsonaro? Então a gente tem também o que a gente via de, vocês só criticam a Dilma, mas e o Aécio, né? A gente vê do outro lado agora um pouco de, vocês só criticam o Bolsonaro, mas e a Dilma? E o PT que roubou mais? Mas, primeiro que a gente não só, usando a expressão ali, só critica o Bolsonaro. Eu lembro de, assim, poucas vezes, e não é o Bolsonaro, né? A gente sempre fala de ideias, a gente criticou o Bolsonaro pela questão do leite em pó, né, das taxações de importações, como a gente criticaria se fosse o Lula fazendo a mesma política, como se fosse o Collor fazendo a próxima política, como se fosse o João Amoedo, que era um dos candidatos liberais lá do Partido Novo, faz essa mesma política. A gente tem um compromisso com ideias e não com candidatos e partidos e etc. Criticaríamos se fosse qualquer um.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta então, JP, em relação a esse próprio pessoal tu comentou antes que estava lá na faculdade, não se interessa, sai do trabalho, vai para faculdade, trabalho, tá numa correria buscando, né, vencer na vida, sucesso profissional, enfim, ou simplesmente terminar aquela etapa ali obrigatória muitas vezes que é a faculdade. Essas pessoas, mesmo não se interessando, elas acabam na época de eleição se tendo que opinar, tendo que votar e acabam se envolvendo um pouco mais. Como é que a gente pode aumentar a eficiência de atingir essas pessoas que são apolíticas completamente? Embora eu não goste, eu não fico feliz de ter que envolver pessoas na política, mas a gente sabe que quanto mais pessoas, né, entenderem o nosso lado, mais fácil fica da gente conseguir eleger candidatos minimamente liberais para conter a sanha do Estado, né? Então, como é que a gente faz para conseguir cativar essas pessoas apolíticas? Eu acho que isso passa por duas coisas. A primeira delas tem uma questão que é cultural. Eu não sei se talvez cultural seja a palavra mais precisa, né? Mas, enfim, usemos cultural no contexto aqui, no sentido de que, bom, para os jovens especificamente, você é o cara que é o nerd, ou sei lá, você não é legal, não é o cara cool. Então existia esse certo pensamento de, bom, se você não é de esquerda, você não é um cara legal. Dado esse shift, digamos assim, cultural, eu acho que tem também uma questão de... Eu não acho que a gente precise envolver as pessoas na política, como o Paulo falou, no sentido de, o Atlantos formar uma casta de militantes ali, que vão para protestos, que vão militar todos os dias nas redes sociais e coisas do tipo. Mas eu acho que a gente tem que ser eficiente em moldar a opinião pública ao invés de moldar um público militante, né? No sentido de que eu tenho um pouco essa percepção porque eu morava em Caxias do Sul e depois eu fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade e tal. O que acontece é que muitas vezes quando eu voltava para Caxias, eu encontrava amigos que eu não via há muito tempo. E eles diziam algo do tipo, cara, eu nem me interesso muito por política, mas às vezes eu vejo o que tu posta e lá o que o Atlantis posta, e eu concordo bastante. Eu não compartilho muitas vezes para não me incomodar, mas eu concordo muito contigo. Isso é uma coisa que, o cara até concorda com a coisa, mas ele não compartilha porque vai vir um monte de gente chata querer ficar discutindo no Facebook dele. O cara não tem saco para discutir, ele trabalha, ele só compartilhou um negócio que ele achou legal, que ele concordava. Tipo, se você não concorda, beleza. Ele não quer ir até o fundo do poço debatendo esse argumento dele, mas ele é um cara que teve acesso às ideias do Atlantos ou de outros grupos, claro, né, de institutos liberais de produtores de conteúdo, assim, como pode ser o Spotnix, como são vocês hoje em dia. Enfim, são pessoas que não necessariamente vão se engajar, que a gente vai botar ele numa planilha porque ele foi num evento do Atlantos e convidou vários amigos, talvez, né, mas é um cara que vai atribuindo ao seu pensamento político essas ideias que ele vê na mídia ou no Atlantos ou em coisas assim, nas redes sociais, como um senso comum. Tipo, hoje em dia se criou quase um senso comum que, por exemplo, o Ciro Gomes é um cara que gosta de imprimir dinheiro. É verdade. Essas certas coisas que vão moldando o pensamento e as pessoas vão absorvendo como se fosse um senso comum. Eu acho que aí tá a grande coisa. Todo mundo hoje em dia concorda que, tipo, a galera no socialismo passa fome. É verdade. São certos sensos comuns, assim, que vão se criando. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E eu acho que uma das formas que é muito mais fácil tu transmitir isso é transmitir isso por meio de humor, por meio de uma coisa mais descontraída do que por meio de um texto comprido falando sobre um assunto técnico. Que é onde o podcast entra, sabe? Algo mais descontraído, um bate-papo. Tá me dizendo que tu acha que a gente influencia positivamente a sociedade através da divulgação das ideias? Mas e por que não escola sem partido, então? Por que aquela excrescência não vai ajudar a conter o Estado e a doutrinação? Daqui é a solução de... Tô sendo irônico, obviamente, né? Mas... É esse tipo de pensamento. Eu enxergo o Instituto do Atlântico e entidades do tipo, o próprio podcast e tal, como difusores de ideias que leva tempo e, infelizmente, ou talvez felizmente, mas mudanças são graduais e elas requerem tempo, esforço, né, maturação e demanda, obviamente. Então isso leva anos para acontecer e a gente mover o pêndulo, né, em direção a um país melhor, com cada vez menos Estado e tal. Mas
Tem gente que acredita que a solução é tu passar uma outra lei, né? Porque o problema não são todas as leis que tem lá que não estão funcionando. O problema é que a lei tem que ser passada mais uma para corrigir magicamente a sociedade de cima para baixo. Então, o que tu acha desse comparativo, JP? Certamente eu não sou uma pessoa que concorda com a solução proposta pelo projeto de lei de escola sem partido. Eu concordo com parte do diagnóstico de que sim, existe doutrinação nas universidades. Muitas vezes não é deliberada, no sentido de que o professor não pensa, hoje eu vou doutrinar essas crianças, mas no sentido de que, pense um professor de história. É inegável que a academia brasileira nas ciências sociais, tanto história quanto geografia e matérias afins, tem uma formação que é majoritariamente marxista, e se não é marxista, derivando diretamente de Marx, pensadores que têm certas linhagens marxistas, que têm um pensamento de esquerda. Por exemplo, você pega na economia, talvez o cara não é um marxista, mas o cara é um cepalino, alguém que acredita nos problemas estruturais do Brasil, que o Brasil nunca vai ser rico exportando commodity, soja, que o Brasil tem que se industrializar, e para isso a gente tem que parar de importar coisa e produzir aqui dentro. Não é uma ideia exatamente marxista, certamente, mas é uma ideia que pega muitas pessoas dos cursos de geografia, história, esse certo estruturalismo, assim, ou outros tipos de pensamentos que podem ser ditos como ligados à esquerda. O cara a vida inteira foi formado nessas escolas. É óbvio que, ainda que não deliberadamente, ele vá passar conteúdo para os seus alunos, ele vai passar, se não as conclusões, pelo menos com toda uma linguagem, né? Talvez o cara não concorda que deva haver o comunismo, mas ele concorda numa narrativa de luta de classes. Ele concorda numa epistemologia, se a gente for levar mais tecnicamente esse assunto, uma epistemologia que renega o individualismo metodológico, uma epistemologia coletivista, né? Historicista e não empírica. Então, claro, vai sempre existir essa certa doutrinação, ainda que não seja deliberada, né? Porque muitas vezes os caras tentam passar como se fosse, todo professor é filiado no PT agora. Não, mas ele foi formado com pensamentos, ainda que ele não seja um militante profissional, ele acaba por passar porque foi desse jeito que ele aprendeu. Ponto 2 é a solução. A solução, eu acho que primeiro não é uma solução prática, ou seja, se nós pensarmos isso como uma política pública, eu não acho que ela vá ter os seus resultados pretendidos. Eu acho que vai criar um clima, digamos, chamemos de policialesco, assim, onde, em vez do debate, a gente quer dedurar o cara que pensa diferente. E isso pode acontecer ao contrário, né? A gente pensa, um professor liberal que defende que a crise de 29 foi causada pelo governo. Essa é uma oposição, que a crise de 29 foi causada pelo governo norte-americano, né, mas precisamente pelo Banco Central americano, é uma visão que é a visão mais aceita na literatura econômica, tá? Um exemplo que eu dou. É a visão que o próprio Banco Central americano já admitiu que é a correta. No aniversário de 95 anos do Milton Friedman, se não me engano era o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed na época do Banco Central americano, ele chegou e disse: parabéns, Milton Friedman, você está correto, nós, o Banco Central americano, causamos a crise, mas graças às suas contribuições, nós não vamos mais causar crises dessa forma. Só um parênteses, eu encararia isso como uma ofensa, né? Tu recebeu um elogio do Ben Bernanke dizendo que ele concorda com o Milton Friedman e que agora não vamos causar mais fazendo esse horror que eles fizeram, mas enfim. Aí tu pensa, um professor que defende a opinião que o Banco Central americano causou a crise. Certamente não é a opinião que é consenso na academia brasileira. Certamente não é a opinião que os professores de história do Brasil defendem, a maioria deles, pelo menos. E aí eu, que estou defendendo o correto, que é que os dados mostram que é a teoria mais aceita na academia, eu sou denunciado pelos meus colegas e não pelos meus alunos. Então, cria se alguém conhece como funciona um sindicato de professores, teria medo de ter uma opinião diferente dentro de um sindicato desses. São os sindicatos que invadem plenário na Assembleia, que vão arrumar briga, que fazem piquete. Não são pessoas amigáveis que têm uma posição política diferente. Então, eu acho que isso iria seria um tiro pela culatra. E o segundo ponto é que eu acho que a academia ela é essencialmente um lugar onde devem prosperar os valores de pluralidade, de tolerância, de debate.
evidence-based, né, de buscar sempre os fatos, e eu acho que não é uma lei que garante isso. Isso sim é uma questão totalmente cultural. Quando a gente vê, por exemplo, a Universidade de Chicago tem quase 100 prêmios Nobel, contando todas as áreas. Se eu não me engano, são quase 100 prêmios Nobel. Na casa de 90 e poucos. E todos os caras que estudaram em Chicago falam uma coisa. Não é uma lei que faça Chicago ser tão boa, mas é um ambiente de discussão, onde os alunos saíam da aula, se reuniam em outra sala para discutir o que aprenderam na aula. Apresentavam seminários o tempo inteiro para discutir os temas. Os professores não se limitavam a dar o currículo da aula e os temas da aula, mas também davam outros assuntos extracurriculares nos outros momentos que não o momento curricular de aula, né? E, cara, isso gera um ambiente de debate que é muito frutífero no futuro. E não é uma lei que faz isso. Certamente não uma lei do governo. Pode ser uma diretriz interna da universidade que ao longo do tempo evolui para a cultura ou coisa assim, mas certamente não é uma lei que traz esse resultado mágico como se espera. Buenas, pessoal, deixa eu fazer uma interrupção aqui só para lembrar os nossos queridos ouvintes de que temos anunciantes nesse programa. E o anunciante é a CapRate. Pois então, lembra da CapTable? Os mesmos empreendedores da CapTable abriram uma outra opção de investimentos, renda fixa, através do mercado imobiliário. E o projeto atual, por exemplo, está pagando 12% de rentabilidade anual. Conheça em www.caprate.com.br. Cap é C-A-P, Casa, André Paulo, rate.com.br. Seguimos a programação. Mas o Atlantis contribui, dentro do seu escopo, para a pluralidade de todas essas discussões, tanto econômicas, sociais, políticas, fazendo um contraponto àquela hegemonia. Em 2009, quando eu fiz faculdade, na faculdade de administração, se falava bastante, mesmo numa faculdade de administração que é longe de teorias de esquerda, se falava bastante, todo viés era de esquerda, tu tinha que estar dentro da posição de esquerda, tu não conseguia formular absolutamente nada que fosse pró-mercado e pró-indivíduo. Impressionante, era muito triste aquilo. Daí o Atlantis surgiu, sei lá, uns 2, 3 anos depois de eu ter me formado na faculdade. E o Atlantis, eu imagino que agora, dentro do ambiente das faculdades de Porto Alegre, ele está influenciando pro lado pró-indivíduo, pró-mercado, ele está conseguindo fazer este contraponto. Isso dentro da academia, do pensamento e da discussão de ideias. Mas tu não acha que o Atlantis, ele poderia, ou o Atlantis, ou os institutos semelhantes ao Atlantis, eles poderiam fazer ações mais ativistas? Como, por exemplo, nas manifestações contra Dilma em 2015, o Atlantis não era protagonista, embora vários protagonistas passaram pelo Atlantis. O Atlantis deveria ser protagonista de atividades de ativismo ou institutos semelhantes ao Atlantis, ou ele tem que permanecer na discussão de ideias? Veja bem, eu acho que tu pode ser um ativista de ideias. Eu acho que não é que o Atlantis deveria ser mais ativista ou menos ativista, porque nesse caso é uma questão de escolha. O Atlantis é um instituto mais acadêmico. Ele é um instituto que se presta a levar conteúdo, a produzir conteúdo, a fazer palestras, fazer eventos, ter publicações. É como tu esperar que uma universidade fosse fazer lobby na rua, o corpo institucional de uma universidade. A universidade é um lugar de pesquisa, não é um lugar de lobby, não é um lugar de manifestações políticas. Eu acho que, ainda que a gente possa estudar na universidade essas manifestações políticas. Mas qual é o ponto? Eu acho que existe aí uma certa questão de divisão do trabalho, né? Qual instituto vai fazer o quê? O Atlantis teve uma visão de criar conteúdo, produzir conteúdo. O Instituto de Estudos Empresariais, que promove o Fórum da Liberdade, certamente tem uma missão mais de formar bons profissionais com uma visão liberal. É uma visão muito mais de formação do que de produção de conteúdo, como seria o Atlantis. Tu vê outros grupos, como os grupos ligados ao Students for Liberty, né? São grupos que geralmente têm uma pecha mais de ativismo, assim. Então, primeiro, é uma questão de divisão do trabalho. Agora, sim, eu acho que o Atlantis não deveria, por exemplo, institucionalmente se manifestar com relação a questões explicitamente política, abraçar um protesto fora Dilma, por exemplo, ou organizar coisas assim. Eu acho que, ainda que teria-se independência, né, nesse sentido, eu acho que é uma linha muito tênue, por exemplo, hoje em dia existem diversas críticas ao MBL ou ao Vem Pra Rua, e longe de querer negar seus méritos, né, não acho bom institucionalmente.
envolver um instituto que produz conteúdo mais sério, acadêmico, se envolver com pessoas que daqui um pouquinho estão virando políticos e que talvez, olha, lá atrás vocês estavam dividindo um caminhão com eles. Muito bom. Eu acho que não existe problema entre ativismo e ideias. O ativismo não necessariamente tem que ser político, no sentido da política partidária, né? O ativismo pode ser um ativismo em relação a ideias, que é algo que certamente o Atlântico toparia fazer. Não fazemos por uma questão, de novo, por divisão do trabalho. Quem é que deve fazer isso, JP? Porque a minha percepção é que falta realmente alguém que vá ocupar as galerias na época de votações, por exemplo, que nem a do Uber e coisas do tipo, do nosso lado, né? Porque o sindicato dos taxistas está lá. E nós não temos ninguém. Também quem é que vai ir, né? Durante o dia de semana, sair do seu trabalho para ir numa votação na Assembleia, mas quem é que pode executar esse trabalho de ativismo que é necessário de pressionar os deputados para que eles não façam tanta lei horrorosa? Eu acho que tem os dois lados, né? Tem, primeiro, uma questão de o seguinte: o jeito que o Atlantos fazia ativismo, como pode se dizer, eu lembro de um caso onde a gente fez uma imagem que circulou na internet um monte, que era esses vereadores votaram contra o Uber e botou na nossa página. Na sessão seguinte, um vereador de Porto Alegre, que inclusive já veio a falecer, imprimiu essa imagem do Atlantis e levou para a tribuna para falar, olha aqui o que estão nos difamando. Difamando não, pô, o cara tinha de fato votado a favor da proibição do Uber. E aí depois ele veio com uma série de desculpas para ter votado e tal. Mas fato é que ele votou. E nós tínhamos dito que ele tinha votado a favor da proibição, ele votou de fato a favor da proibição. Isso é um jeito de que, bom, talvez no dia da votação a gente não tenha tanta força, mas, pô, a gente está construindo a imagem de que esse cara é um cara que vota contra os interesses da população. Pelo menos é um trabalho que eu vejo o Atlantis fazendo. Agora, existe uma questão que é o que se analisa na chamada teoria da escolha pública, né, na public choice, também chamada em inglês, mais famoso termo, public choice, que é a ideia de custos dispersos e benefícios concentrados. Onde, pense numa política pública onde a gente vai dar 200 milhões de reais para 200 empresas em subsídios. Cada uma das empresas vai ganhar R$1 milhão em subsídios. Por outro lado, cada um dos brasileiros vai ter que pagar R$1 de impostos para arrecadar esses 200 milhões. 200 milhões de brasileiros, R$1 para cada um. Vocês acham que essa lei passaria? É óbvio que ela passaria. Se essas 200 empresas que vão ganhar R$1 milhão cada uma forem ao Senado, forem à Câmara dos Deputados em Brasília e gastarem cada uma delas R$200 mil em lobby, com passagem indo para Brasília, com outdoors pressionando os políticos, com reuniões, traná, com doações de campanha, pum, eles ainda ganham R$800 mil cada uma dessas empresas. Qual é o incentivo de eu, onde esse projeto custa R$1 para mim, ir até Brasília protestar? Certamente não vale eu largar 5 minutos do meu trabalho para ir fazer um post no Facebook, porque eu fazer uma petição a mais se eu sou advogado, enfim, o meu trabalho vale mais do que esse R$1 que eu perder. Eu vou perder mais dinheiro se eu parar de trabalhar para ir reclamar. Esse projeto vai passar. O que se criou nos Estados Unidos e em outros lugares, que são instituições muito interessantes para ir contra esse tipo de questão e para diminuir os custos que agora é disperso para rebater isso aí. São instituições no estilo de Taxpayers Alliance, que se diz, ou, enfim, algo nesse sentido, Americans for Tax Reform. Existem vários exemplos de instituições nos Estados Unidos, especialmente, que são instituições que pegam pequenas doações ao longo do ano, tanto de empresas, tanto de pessoas, e vão ao Congresso defender o interesse dos pagadores de impostos. Esse eu acho um modelo de instituição que não existe no Brasil, que seria muito interessante de existir. Nos Estados Unidos eles têm feitos bem interessantes. Enfim, eu acho que esse tipo de instituição é muito interessante e eu acho que tem resultados interessantes também. E o interessante é que essas entidades que defendem os interesses dos pagadores de impostos, elas só surgem depois da formação da opinião de que essa instituição ela é necessária existir, né? Nos Estados Unidos, a cultura pró não pagar impostos, ela é desde a sua fundação. No Brasil não existe essa cultura. Então aí eu vejo uma utilidade completamente direta de instituições tipo Atlantis, da possibilidade de ter essas instituições.
Exatamente. A primeira é o No Taxation Without Representation, né? Algo que está na cultura americana há muito tempo, desde 1770 e por aí vai. Mas é exatamente isso que tu falou, Júlio. É uma questão de, bom, talvez não é o Atlantos que vá lá fazer o lobby no Congresso, né? Mas, pô, é o Atlantos que talvez faça o estudo que dê força ao argumento do lobista. Eu sei que o lobby não é legalizado no Brasil, mas enfim, a gente falar de convencimento mesmo. Ou eu sei que talvez, como o Júlio falou, instituições como a Atlantos, que ainda que não vão lá fazer o lobby, é a instituição que vai gerar uma opinião pública que permita que uma Taxpayers Foundation, uma Taxpayers Alliance, surja e seja sustentável financeiramente, que as pessoas entendam a importância de doar, por exemplo, por uma Taxpayers Alliance. Sim. E daí, fora do Atlantis, como eu falei lá no início, surgiram várias outras instituições semelhantes no país de 2012 para cá. Tu poderia citar, porque como a gente está atingindo vários cantos do Brasil, provavelmente as pessoas vão ficar com uma tentação de ir no Atlantis, mas não vão conseguir ir. Mas existem outras instituições semelhantes que tu poderia indicar para as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil? Certamente. Eu falei recentemente com o presidente da Foundation for Economic Education, que é o Lawrence Reed, e ele fez um post falando sobre o governo Bolsonaro, deu uma entrevista, na verdade, para a revista Cruzoé, ele é um americano, né, falando sobre o governo Bolsonaro e o que o Bolsonaro deveria fazer. Uma das coisas que ele falou, o Bolsonaro deveria escutar as pessoas de institutos liberais, e citou vários. E eu fiquei pensando, pô, nem os institutos liberais aqui do Brasil se citam uns aos outros direito, e tem que vir o americano lá para citar e mostrar que existem vários. Porque, pô, no final do dia, a gente tá lutando pelas mesmas ideias, sabe? É como se eu ficasse brabo porque, o IEE tá tirando gente do nosso evento para ir no Fórum da Liberdade. Pô, não, que maravilha que o Fórum da Liberdade tá cheio, sabe? Que é onde, certamente, as pessoas que fundaram Atlantos é porque antes passaram por um Fórum da Liberdade e conheceram a importância das ideias liberais. Então, a gente se ajuda. Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acho que São Paulo é um lugar que tem bastante opções. Tem o Instituto Mises Brasil, que produz muito conteúdo online, muito bom, produz eventos muito bons, podcasts, vídeos. Vai ter a conferência deles agora em maio, se eu não me engano, conferência de escola austríaca em São Paulo. Desculpa te interromper só um pouquinho. Na minha opinião, o Instituto Mises e o IEE em Porto Alegre é o início de tudo isso. Foi a fagulha para poder existir todas essas outras. Foram um exemplo. Eu acho, na verdade, são em duas etapas, né? O IEE, lá na década de 80, junto com os institutos liberais, né, que surgiram, na verdade, o IEL do Rio é um pouquinho mais antigo, se eu não me engano, na década de 70, mas que manteve essa fagulha acesa até hoje, né? Eu acho que o Mises foi muito responsável por esse ressurgimento do pensamento liberal. Exato. O Mises Brasil. Porque, pô, a gente teve instituto liberal, se eu não me engano, em 10 estados, ou mais, nos anos 80 e 90, e, pô, elegeu o Collor fez uma pequena abertura comercial, o FHC deu uma privatizada e os institutos liberais, pô, nosso trabalho tá feito, o Brasil tá no caminho certo, não precisamos mais trabalhar, vários fecharam. Eu acho que é porque eles não tinham aderência público. Eu acho que justamente porque eles foram top-down e não bottom-up. Eles foram institutos criados meio que pelas lideranças liberais que identificavam, só que eles não tinham quem que se comunicasse, que nem é o caso do Atlantis, que conversa diretamente quem está na faculdade ouvindo o professor Comuna dizer que a crise de 29 foi por causa de superprodução, né, que nem todo mundo aprendeu no colégio. É exatamente isso. E, enfim, o Mises foi essencial nisso. Em São Paulo também, o Centro de Liberdade Econômica da Mackenzie faz eventos muito legais. São Paulo a gente tem o FL também, Instituto de Formação de Líderes. O Instituto de Formação de Líderes, aliás, tem também em Belo Horizonte, tem em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Vão ter um evento deles, o Fórum Liberdade e Democracia, agora em março. Vitória, no Espírito Santo, tem o Líderes da Manhã. No Nordeste também tem várias associações. Em Fortaleza tem o Grupo Dragão do Mar, que é um grupo bastante antigo, bastante famoso. No Rio tem tanto o Instituto Liberal, quanto na PUC do Rio tem um grupo de estudantes que chama Isabel Patterson. Eu lembro de amigos, né? Mas a dica que eu dou é, se você é estudante, se você quer aprender mais sobre ideias liberais, procure o Students for Liberty. Porque é uma instituição, é uma rede, digamos assim, que tem uma série de grupos parceiros em todo o Brasil,
Basicamente, qualquer cidade que tenha mais de 200 mil habitantes no Brasil tem um grupo do SFL. E estão, se eu não me engano, todos os estados também, ou talvez não estejam em um ou dois estados, mas certamente na cidade onde você está, ou perto de você, terá uma filial do Students for Liberty. Então, entre em contato com o Students for Liberty, que certamente eles vão ficar felizes em dizer onde tem um grupo perto de você. E mais uma dica é que o Ideias Radicais, que é do Rafael Lima e tal, lá no site do Ideias Radicais, tem uma aba onde mostram onde vão acontecer eventos liberais em todo o Brasil. Ou seja, quando uma pessoa vai fazer um evento liberal, ele manda para o Rafael e o Rafael cria num mapinha onde vai ser o evento liberal. E também, se você se inscreve, ele te manda um e-mail quando vai ocorrer um evento perto de você. Mas, JP, vamos falar do assunto principal de abril, né? Que, na minha opinião, eu estou bastante triste que não vou conseguir comparecer. Mas, por favor, compareçam. Aonde que o pessoal vai ter que comparecer? Quando? Quem vai estar lá? Fala pra gente. Desde já, Júlio, shame on you, que tu não vai vir pra cá. Deveria estar, é o seu único compromisso ao longo do ano. Mas vamos lá, 4ª Conferência Atlantos, dia 6 e 7 de abril, no Teatro da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Os ingressos estão já à venda, estão no seu segundo lote. Peço perdão, mas acho que já vão estar no terceiro lote quando esse podcast for ao ar. Tomara. Então, se preparem, vão lá, comprem os ingressos. O tema desse ano é Guerra de Narrativas, Mentira como Arma Política, onde a gente vai falar um pouco sobre como declarações do tipo: se a reforma da Previdência passar, você não vai se aposentar, moldam o pensamento político brasileiro e coisas do tipo. Essas narrativas de desastre, né, como a gente pode dizer, ou umas profecias do apocalipse, fazem com que as pessoas sintam medo e sejam contra a mudança, que as pessoas vejam que, olha bem, está ocorrendo uma crise, quem será o político que vai nos salvar, né? Geram respostas populistas a esses fenômenos de narrativas desastrosas. E elas também passam uma ideia de que o mundo, ao longo desses anos, está piorando. Quando, na verdade, a gente vai ver, tem cada vez menos pessoas na pobreza, a expectativa de vida está cada vez mais alta. Isso não só no Brasil, como no mundo, né? A mortalidade infantil está reduzindo, o analfabetismo está reduzindo, as famílias têm cada vez mais acesso ao saneamento básico e moradia. O mundo está cada dia melhor. Mas é o Estado que está fazendo isso. Certamente não. E a gente vê que, na verdade, o ponto é justamente o contrário, né? É mostrar que aonde o mundo não está melhorando é justamente aonde existem mais limitações a livre exercício da natureza humana. Onde as pessoas são limitadas de empreender, onde as pessoas são limitadas de comerciar, onde as pessoas são limitadas de seguirem e buscarem sua felicidade, pegando emprestado o termo da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Conferência do Atlantos, além de ser um lugar que eu vou te perguntar agora, que tem pessoas excelentes palestrando, é uma oportunidade para tu conhecer pessoas que pensam como tu, fisicamente, não só online. Tu conhece pessoas, tu faz um network sensacional. Eu adoro, assim, eu não sei o que eu peso mais para ir numa Conferência do Atlantos. Se é os palestrantes ou o fato de tu conviver com, sei lá, 500 pessoas ali que tem uma mentalidade para um Brasil mais desenvolvido, que tá ali do teu lado, são pessoas que nem tu. Mas quem são as pessoas que estarão palestrando? Tu não vai conseguir responder quem são as 500 pessoas que estarão no público, mas quem são as pessoas que estarão em cima do palco? Se tu pode dizer alguns nomes para nós. Certamente. Quem já temos confirmado, Tal Tsifani é o novo CEO do Ayn Rand Institute. Ele é um empreendedor israelense, mas que está radicado nos Estados Unidos há bastante tempo. E ele fala sobre o objetivismo, né, a filosofia da Ayn Rand. Podemos chamar de uma das vertentes do liberalismo. Vai estar lá falando sobre isso, sobre empreendedorismo. Ele trabalha numa empresa que chama MuleSoft, se eu não me engano. Trabalhou muitos anos nessa empresa. Teremos também Leandro Narlock, escritor, autor dos Guias Politicamente Incorretos, que são um best-seller aí no Brasil. Temos Guia Politicamente Correto da história do mundo, da história do Brasil, história da América Latina, se não me engano, da economia brasileira. Alguns dos outros livros da série não foram escritos pelo Leandro, mas o Leandro é o criador aí da série. Vai estar lá falando sobre o catastroficismo, se podemos usar essa palavra, dos ambientalistas,
onde, ainda que podemos reconhecer ou não, aí eu deixo a critério de vocês, porque essa treta não vai dar tempo de abranger no podcast aqui, mas acredite você ou não que existe o aquecimento global, o aquecimento global não vai fazer com que o mundo acabe daqui 5 anos. Isso podemos concordar com toda certeza. Ainda assim, tem pessoas que acreditam que o mundo vai acabar e se não fizermos nada com relação ao aquecimento global, o mundo vai acabar agora. Então, por favor, vamos taxar em 80% a produção de carbono, algo que tiraria dos mais pobres acesso a coisas muito básicas. Enfim, teremos também, e esse eu vou dar para vocês, um palestrante segredo. Oh, yeah! Vulgar Primeira ainda, mão no em Tapa da Mão primeira mão, Invisível. ineditamente no Tapa da Mão Invisível, vamos ter Leônidas Eumanovics. Ele é um brasileiro de Porto Alegre, advogado, que foi há muito tempo morar nos Estados Unidos e trabalhar no Liberty Fund, que é um dos maiores produtores de conteúdo acadêmico, principalmente de livros, né, das grandes obras do pensamento liberal. O Liberty Fund tem as melhores edições. E o Leônidas é mestre e doutor, mestre em economia da escola austríaca, doutor em economia aplicada, e é um dos caras, um dos brasileiros que mais entende de escola austríaca. Então, para quem gosta aí das ideias de Mises, Hayek, ele vai estar num painel junto com Hélio Beltrão. O painel completo você fica sabendo primeiro aqui no Tapa da Mão Invisível. E além disso, também anuncio que quem quiser, usando o código Mão Invisível, sem tio no ar, então Mão Invisível tudo junto, ganha 10% de desconto na compra do seu ingresso da Conferência Atlantos. What? That's right. That is awesome. É só pra ouvinte do Tava na Mão Invisível, desconto no Atlantis. Ô, cara, sensacional, hein? Esse painel com o Hélio aí vai ser sensacional, cara. O Hélio é sensacional. O Hélio é sensacional. O Leônidas é um cara que, como ele mora nos Estados Unidos há muito tempo e ele é um cara que é mais acadêmico, ele é um cara que não é tão conhecido aqui no Brasil. Devo confessar isso. Mas o Leônidas, ele é um cara muito gente boa, é um cara muito competente no seu trabalho, é um cara que manja muito de escola austríaca, certamente um dos brasileiros que mais entende escola austríaca, e é um dos poucos brasileiros que faz parte da Mont Pelerin Society, que é a sociedade que une os pensadores liberais do mundo, fundada por ninguém mais, ninguém menos do que Friedrich Hayek. São menos de 10 brasileiros que fazem parte da Mont Pelerin, e o Leônidas é um deles. Sensacional, então, cara. Para vocês entenderem o peso do nosso painelista. Beleza. Espero que boa parte dos nossos ouvintes compareçam, porque é um evento sensacional. Eu adoro as conferências do Atlantis. Estou desde o início participando. Não vou conseguir ir nessa, mas vai ser um evento com público e palco sensacional. Cara, dá uma dica de livro aí pra galera, porque eu acho que tem uma dica de livro que tem a ver com o tema, né? Tem a ver com o tema, exatamente. Como o tema do nosso podcast foi mais o Instituto Atlantis, e não tem como sugerir um livro sobre o Instituto Atlantis, essa história ainda está por ser escrita, vamos sugerir um livro que tem a ver com o tema da conferência. E o livro que eu sugiro é Progresso, o título, do Johan Norberg. O Johan Norberg, ele é um historiador sueco, ele trabalha muito com história econômica, né? E vocês talvez já tenham visto ele numa série chamada Dead Wrong, onde ele vence ou refuta pequenos mitos sobre o pensamento liberal na Free to Choose TV, que foi a TV fundada por Milton Friedman lá em sua época. E o Johan Norberg, ele é um baita pesquisador, ele é um cara que transmite as ideias com super facilidade, então você não precisa ter nenhum conhecimento sobre liberalismo para ler esse livro. Aliás, ele não é um livro sobre liberalismo, ele é um livro sobre o mundo, e mostra como o mundo está melhorando sob 10 aspectos. O subtítulo do livro, inclusive, é Progresso, 10 motivos para acreditar na humanidade, algo assim, eu não lembro especificamente do subtítulo. No futuro. E ele trata de temas como alimentação, saneamento, meio ambiente, saúde, educação, e mostra como, dentro desses 10 aspectos globais, o mundo está melhorando. Cada vez temos menos desnutridos, cada vez as pessoas estão mais ricas ou menos pobres, como queiram, e cada vez mais pessoas têm uma expectativa de vida mais alta, menos pessoas morrem por doenças transmissíveis como varíola, como sarampo, doenças que estão praticamente erradicadas graças às vacinas. Ou seja,
O mundo está melhorando como um todo. É um livro que é um soco no estômago dos pessimistas e catastroficistas. Muito bom. Muito bom, cara. Bela dica de livro, ótima conversa. Muito obrigado por nos explicar o que é o Atlantis, nos falar sobre essa conferência que é maravilhosa. Todos os links dados durante o episódio estarão no nosso site tapadamãoinvisível.com.br. Lá vai estar o link também para comprar o ingresso da conferência. Muito obrigado. Paulo, considerações finais? Não, eu só quero parabenizar aí o trabalho do JP e do Atlantis, em nome do JP. Eu acho que são esses tipos de instituições que ajudam a nossa sociedade a melhorar gradualmente. De minha parte, dizer 3 coisas. A primeira delas é, se você não puder ir na Conferência Atlantis, avise o seu amigo que mora em Porto Alegre região para que ele vá. A segunda coisa é, Júlio e Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E se o Atlantis chegou a esse momento de ter a honra de ser entrevistado no Tapa da Mão Invisível, é porque lá atrás, pessoas como vocês dois, que se esforçaram naquele sábado de tarde, que poderiam estar na piscina tomando cerveja, foram lá dar uma palestra pro Atlantis. O Atlantis chegou a esse dia se tornar relevante e voltar aí a falar com as pessoas que lá atrás nos deram uma baita mão. Então é uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pelo convite. E a terceira coisa, parabéns pelo Tapa da Mão Invisível. Venho escutando, é um podcast muito bom. Valeu. Muito obrigado, cara. Então tá, os últimos recados. Apoie o nosso projeto no Apoia-se. Apoia-se com SE no fim, né? apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Lá você pode contribuir para esse projeto. Acesse Tapa da Mão Invisível nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Sempre divulgamos lá quando nós temos os novos episódios, que são sempre aos finais de semana. E nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível também. E como eu já disse, lá no site estão todos os episódios e as show notes deste episódio. Muito obrigado, JP. Muito obrigado, Paulo. Um forte abraço. Abraço. Um abraço. Valeu. Vai se mudando. Antes o cara... Eu parei a frase porque passou um cara buzinando. Não sei se você pegou no áudio, mas eu preferi parar pra ficar mais fácil de cortar depois. Toca de novo. Tá, beleza. Deixa só... O cara não se contentou em buzinar só as 4 vezes que ele buzinou. Tá, beleza, vamos lá. Boa. Isso, e é muito importante dizer, o Rafael Lima é um fenômeno de divulgação das nossas ideias. No canal dele, Ideias Radicais, tem, sei lá, mais de centenas de milhares de inscritos no YouTube. Tem, acho que cerca de 700 mil por aí. Eu sei que tem mais de 500 mil. É inacreditável o que esse cara faz. E ele é um anarquista que nem a gente. Então é muito legal ver que, enfim, tá dando liga. Ô, JP, mas vamos... Hein, Paulo? Se até um anarquista consegue, imagina você que é normal. Se até um anarquista conseguiu, você que é normal pode também conseguir. Você que é normal também pode conseguir virar um anarquista. Você que é um humano também pode convencer o coleguinha.